Landim, tutor de história do projeto Feynman. E agora a gente vai falar sobre o governo de Jânio Quadros, que foi o que se seguiu ao governo de Juscelino Kubitschek. Quando o JK sai do governo, assume Jânio Quadros, que era da oposição, apoiada pela UDN, e o Jânio assume a chefia do governo com o país vivendo em uma grave crise econômica deixada pelo JK, né? Com inflação, déficit na balança de pagamentos e acumulação da dívida externa. Então aquela política desenvolvimentista do JK, apesar de ter sido boa por um lado, foi má por outro porque gerou esses problemas aí para os próximos governos, né? O que vai ser extremamente ruim para a estabilidade da nação. Jânio Quadros ele vai, digamos, se exibir, se expor como um político para limpar a corrupção. Ele vai saber lucrar bem daquelas denúncias de corrupção que aconteceram durante o governo JK, para ele ser eleito, né? Aquela vassourinha lá, a campanha da vassourinha para limpar a corrupção. Também medidas austeras, né, de acabar com gastos dos governos e tal. Então ele vai criar um programa anti-inflacionário austero, pela restrição ao crédito, pelo incentivo às exportações e pelo congelamento de salários. Então ele vai fazer essas coisas. Ele não tinha também. Ele vai fazer essas coisas para ver se recuperava a economia. Ele não tinha também uma posição política, né? Ele não era nem de direita, nem de esquerda, nada. Ele era independente, digamos assim. Ele vai também se preocupar com coisas banais, assim, como corrida de cavalo em dia de semana, proibição de biquínis em praias, enfim, então umas coisas meio bizarras. Quanto à política externa, ele tentou implantar no Brasil uma política independente e neutra, então ele ignorou o contexto internacional da Guerra Fria, né? Buscando maior aproximação dos países socialistas, né? Com o objetivo de aumentar as vendas de nossos produtos no mercados internacionais, ver se recuperava a economia, né? Dentro dessa política, ele vai estabelecer relações com a União Soviética, assumiu a defesa de Cuba e do regime de Fidel Castro e condecorou o Che Guevara, a corda do Cruzeiro do Sul. Só que isso aí vai vai aumentar a desconfiança perante o seu governo e vai intensificar a oposição tanto interna quanto externa a ele. Então, os Estados Unidos era vocalmente contra o governo do Jânio, e também a base que elegeu o Jânio, né, a base conservadora dele, a UDN, rompe com ele no dia 25 rompe com ele, e no dia 25 de agosto o Jânio vai renunciar à presidência. Porque dentre as causas da renúncia pode destacar as pressões internas da direita, Carlos Lacerda, e as pressões externas do FMI e do capital estrangeiro. Então, apesar do Jânio seguir as determinações de FMI e tudo, essa aproximação dos países socialistas não pegou bem. E isso fez com que a base de apoio dele, da UDN, rompesse, ele sofreu pressão externa e ele acabou renunciando a essa presidência. Ele esperava que parassem ele de renunciar, né, que ele fosse restaurado, só que isso não aconteceu. O Congresso aceitou o pedido de renúncia dele. Aí, de acordo com a Constituição, João Goulart, o vice, deveria assumir a presidência. Porém, houve o veto militar à posse de Jango, acusado de comunista. Entretanto, militares legalistas levantaram essa defesa da Constituição, o país se viu à beira de uma guerra civil. Então, o Congresso Nacional ia propor uma solução negociada, pelo problema que foi causado, né, por Jânio renunciar e o Jango querer assumir para a crise, e foi promulgada a alta adicional que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. João Goulart seria apenas o chefe de Estado. Setembro de 61. No dia 7 de setembro, o Jango vai assumir. Isso aí foi um pequeno resumo, assim, do que aconteceu de Jânio Quadros para Jango. Nós vamos falar um pouquinho mais da política do Jânio, né? Ele foi eleito pela legenda do Pequeno PTN, apoiado pela UDN. Ele não tinha vinculação partidária e desprezo pelas políticas partidárias. Então, teoricamente, ele não haveria subordinação a nenhuma corrente ideológica ou partidária. Então, grupos empresariais da administração paralela de JK cobraram postos-chave do novo governo. Então ele era simpatizante do capitalismo internacional, né? Do FMI, etc. Tanto que ele vai procurar seguir as orientações emanadas do pensamento empresarial. Vai imprimir um regime de austeridade administrativa e de luta contra a inflação. Liberdade cambial, extinção de subsídios cambiais e importações de combustíveis, trigo, papel. Vai criação do Ministro de Minas e Energia, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Indústria e Comércio. Só que aí ele vai acabar perdendo a base de apoio político dele, porque ele vai... Por que isso acontece, né? Porque ele vai adotar essa política externa independente, né? E reata laços com os países socialistas, negligencia a política partidária da UDN, e o Carlos Lacerda, então, passa a oposição, né? O Carlos Lacerda, que é muito citado como... O jornalista é muito citado como da UDN, né? E a força do PSD e do PTB, que também eram contra o Jânio, né? Dificultando as escolhas políticas do governo. E também tinha os problemas econômicos herdados do governo JK, né? O déficit das contas públicas, desequilíbrio provocado pelo aquecimento da demanda, salários defasados, saturação do mercado consumidor, burocracia estatal populista. Assim, o Jânio, ele tentou estabilizar a economia seguindo a FMI, como eu falei.
que o Brasil e o FMI tinham rompido em 59 por JK, só que eles voltaram com o Jânio a cooperar. E então o que acontece? Né? Ele vai tentar conter os gastos públicos de expansão monetária, restrição do crédito, vai congelar salários, vai promover a forte desvalorização cambial, incentivos de exportações, extinção de subsídios cambiais, importação de combustíveis, trigo, papel, etc. Então é o que eu falei antes, né? Ele vai tentar estabelecer essas coisas do FMI para ver se estabilizava a economia. Só que, assim, isso não dá muito certo, ainda mais porque ele tenta. Ainda mais porque ele tem essa política externa independente, o que faz com que ele perca o apoio que ele tinha, né? Causa uma perda de apoio. Então, ele tem uma contradição, né? Então ele tem que compatibilizar um governo pluralista, quase que não sai, com os ajustes necessários à continuidade do crescimento da economia. Então, era um negócio um pouco assim, que era um governo que dava muitos benefícios sociais, digamos assim, um apoio, um governo populista, né? E só que ele tinha que continuar crescendo a economia, né? Então ele tinha que enfrentar esses dois polos, né? Aí, mas o grande fator que trouxe ele abaixo, né, foi essa política externa totalmente irresponsável dele, que, assim, irresponsável não, mas não vou emitir julgamento, mas é uma política externa que ignorava a conjuntura internacional. Então ele acaba sofrendo pressão, renuncia, esperando que não aceitem a renúncia dele, só que o Congresso aceita. Que tava tão doida a situação que o Congresso aceita, e aí fica aquela confusão lá, se o Jango assume ou não, enfim, que eu vou chegar no próximo vídeo. Muito obrigado.